1987 foi um ano incrível para a ficção científica, trazendo algumas das mais importantes obras do gênero, mas uma das mais marcantes foi a história do meio-homem, meio-máquina, policial completo, Alex Murphy. Robocop traz uma poderosa mensagem anticorporativista, tocando em assuntos como a gentrificação urbana e o papel da elite nesse tipo de decadência programada para gerar lucros. Mas na sua principal base, é um filme sobre humanidade, sobre a importância do que nos torna humanos e não apenas uma máquina, sobre a liberdade de sermos quem realmente somos, em um dos finais mais icônicos do cinema. Thank you. Mas como você continua uma das mais marcantes obras da sétima arte e um dos filmes mais importantes da ficção científica? Essa parece ser uma tarefa muito difícil. E foi. Robocop possui duas sequências no cinema, e nenhuma das duas conseguiu capturar a essência do primeiro filme. No vídeo de hoje a gente vai dar uma atenção especial à primeira sequência de Robocop e analisar o que deu errado e principalmente o que deu certo. Com o grande sucesso de Robocop, tanto financeiro quanto com a crítica, era quase certeza que teríamos uma continuação. E com o diretor de O Império Contra-Ataca e roteiro de Frank Miller, parece que tudo estava alinhado para uma sequência incrível, mas algo acabou dando errado e acabamos com uma das sequências mais decepcionantes do cinema. Mas por que Robocop 2 não deu certo? Seria porque os executivos de Hollywood são incompetentes? Sim. Ou será que tem mais por trás desses fracassos? Robocop 2 foi lançado em 1990 e é uma continuação direta do primeiro filme, infelizmente sem a presença dos roteiristas originais ou a importante influência de Paul Verhoeven, combinação que com certeza deu a parte mais satírica que tornou o primeiro filme um grande sucesso. Mas muito além do produto final, Robocop 2 tem muitos fatos interessantes, que vêm desde o período de pré-produção. Ed Neumeier e Michael Miner, roteiristas do primeiro filme, estavam escrevendo o roteiro para o segundo, que a Orion tinha dado um prazo bem apertado para ser terminado. Por causa de uma greve de roteiristas em 1988, e porque nem todas as partes envolvidas estavam interessadas nessa versão do roteiro, principalmente Peter Weller, que achou que o que estava sendo desenvolvido era cartunesco demais, Neumeier e Miner foram demitidos do projeto. Mas antes, eles indicaram dois nomes que poderiam substituí-los. Frank Miller, que a gente já sabe que aceitou a tarefa. Thank you, Frank. E Alan Moore, que nunca foi afim de fazer cinema. Sim, existe uma linha do tempo em que Robocop 2 foi escrito por Alan Moore. Frank Miller estava no auge da sua carreira, tendo marcado a indústria dos quadrinhos com a sua passagem em O Demolidor e também em O Cavaleiro das Trevas Retorna. O roteiro de Miller foi elogiado por parte da produção, principalmente por ser bem inventivo nas cenas de ação e ter um grande foco na sátira e no combate ao fascismo corporativo. Mas a Orion acabou considerando o roteiro infilmável e ele foi reescrito 4 vezes, com a produtora até mesmo contratando um segundo roteirista para ajudar nesses retrabalhos. Até encontrar um diretor para o filme foi difícil, com várias recusas. Por fim, o projeto acabou na mão de Irving Kershner, conhecido por O Império Contra-Ataca. Mas vale o destaque que Alex Cox ficou interessado no projeto. Ele foi responsável por um filme sci-fi cult chamado Repoman, A Onda Punk, e o seu estilo de direção casaria perfeitamente com Robocop, mas ele acabou ficando um pouco inseguro em dirigir a sequência de um filme querido depois de ter assistido Exorcista 2, O Herege. Ou seja, existe uma linha do tempo em que Robocop 2 pode ser um filme perfeito, dirigido por Alex Cox e com roteiro de Alan Moore. Mas além de toda a dificuldade durante a pré-produção, todo o processo foi extremamente acelerado e atrapalhado pelos executivos da Orion, que interferiram na produção de várias formas, mas principalmente no roteiro. Com uma pré-produção problemática e a produção sendo atrapalhada pela Orion, Robocop 2 foi finalizado e o resultado é um filme que introduz excelentes ideias, mas sem nenhum desenvolvimento. Robocop 2 traz Peter Weller de volta no papel do policial do futuro, dessa vez reconstruído com uma armadura muito mais resistente que a do primeiro filme, algo que é demonstrado pela primeira cena com o Robocop em uma sequência bem exagerada com criminosos que estavam roubando uma loja de armas. Robocop 2 continua com os muitos temas do filme original, incluindo a parte satírica da mídia e alguns comentários sociais com sátiras sobre problemas que são bem relevantes até hoje. Environmentalists call it a disaster. But don't they always?
Dessa vez, a greve dos policiais, que foi apenas citada como uma possibilidade no primeiro filme, realmente acontece, mostrando a força policial claramente reduzida e as consequências desse tipo de ação. Mas infelizmente, essa é uma das excelentes ideias que foram mal aproveitadas. A greve não tem nenhum impacto real na história, a não ser, vagamente, servir como propaganda para o Robocop 2. Não o filme, Robocop 2, o Cyborg. No roteiro original, a ideia é que a greve teria sido causada pela própria OCP, assim como no filme, que estava propositalmente enfraquecendo as forças policiais para aumentar a violência e justificar a criação de uma nova força policial ainda mais truculenta para conseguir destruir a velha Detroit e construir Delta City. Sim, exatamente como no terceiro filme. Partes do roteiro original do Frank Miller foram usados para a sequência. E vale até mencionar que durante a greve e a crise na cidade, Detroit declara falência, o que faz parte do plano da OCP para uma dominação hostil do controle da cidade. E isso se tornou quase realidade em 2013, quando a verdadeira Detroit também declarou falência, felizmente sem a OCP para assumir o comando. Outra ideia excelente, mas que foi muito mal utilizada, é o novo antagonista Ken, um líder de um culto, criminoso e perigoso traficante responsável pela criação da droga Nuke, que é a nova onda que vem dominando as ruas de Detroit. A ideia de um líder messiânico como principal criminoso da história é muito interessante, e é algo que foi criado para o filme, já que estava totalmente fora do roteiro original de Miller. Quem poderia ser uma excelente mudança em relação a Clarence Boddicker do primeiro filme. Boddicker é apenas um criminoso que quer lucro, já o antagonista do segundo filme possuía toda uma subcultura, um culto e claramente acreditava em algo que poderia ser alcançado com o Nuke. Mas a ideia parece ter sido esquecida na metade do filme e Ken acaba se tornando um repeteco de Boddicker. E quem já viu o filme sabe que Ken volta como Robocop 2. E essa seria uma ótima oportunidade para explorar toda essa ideia de um líder messiânico. Afinal, ele literalmente ressuscita. Mas como eu disse, o filme acabou esquecendo desse detalhe logo depois que ele foi citado. Mas pelo menos isso nos leva a Roboken, que é um dos pontos altos da obra, e que enquanto não impressiona na sua forma humana, é o inimigo cibernético mais legal da trilogia original. Talvez não tão marcante quanto o atrapalhado Ed 209, mas sem dúvidas com uma aparência muito imponente, como um tanque de guerra bípede, o que é auxiliado pelos efeitos que até hoje podem ser considerados bons. Phil Tippett, que cuidou dos efeitos especiais de stop motion do primeiro filme, ficou responsável pelos efeitos do segundo, e o aumento no orçamento fica claro nas cenas de luta entre os dois ciborgues. Aliás, toda a sequência de ação no ato final é muito divertida e memorável. O stop motion brilha nessa parte, dando peso aos dois ciborgues. Isso dá um certo impacto para a briga entre os dois, que é muito difícil de fazer, até mesmo com tecnologias mais novas. Além da melhoria no stop motion, Robocop 2 também teve um update na armadura de Murphy. A do primeiro filme era um pesadelo para atuar dentro dela. Já a nova versão era muito mais leve, confortável e permitia muito mais mobilidade para Peter Weller e principalmente o seu dublê, que foi muito mais utilizado nesse filme. Essa melhoria possibilitou cenas de ação que são muito mais aceleradas e diferentes do primeiro filme. Robocop também atira nos bandidos de forma similar, mas dessa vez ele também pode andar de moto, consegue enfrentar Roboken diretamente e tem até mesmo cenas que provavelmente foram bem perigosas para o dublê. Mas infelizmente, até mesmo o interessante Roboken acaba sendo atrapalhado por essas ideias boas, mas mal executadas. Apesar de ser um pouco difícil de entender de primeira, existe um motivo para o Ed 209 estar com munição real durante a apresentação. A ideia é demonstrar quantos erros são cometidos pela OCP enquanto ela busca lucro fácil. Who cares if it worked or not? Em Robocop 2 eles tentam replicar essa situação, mas tudo que dá errado com Ken é culpa da incompetência pura, sem nenhuma nuance. Isso vai desde escolher um viciado e assassino para ser o Robocop 2, até usar o Nuke no meio da apresentação. Essas são escolhas que não fazem muito sentido, mesmo que o filme tente justificar de alguma maneira. Isso demonstra como o roteiro do segundo filme não tem a capacidade do primeiro de pegar certas oportunidades e fazer comentários importantes com elas. E falando em ideias terríveis, o criminoso de 12 anos apresentado no filme é ao mesmo tempo irritante e desnecessariamente vil. Eu entendo a ideia por trás da decisão, mas faz com que seja difícil levar a sério cenas importantes para a trama. Uma parte que merece muito destaque e que brilha bastante em Robocop 2 são as cenas em que Peter Weller pode trabalhar sua parte dramática, com Robocop ainda lidando com a sua recém-descoberta humanidade e principalmente toda a parte envolvendo a sua família e como ele tenta se conectar com a sua vida antiga. Murphy ter que lidar com seus sentimentos
sentimentos em relação à sua família, e a família dele lidando com a sua volta é uma parte incrível do filme. Mas esse elemento, que é muito interessante, está apenas presente no primeiro ato e não volta a ser importante na duração do filme, o que é desconcertante. O principal tema do primeiro filme foi Murphy recuperar a sua humanidade, e o segundo filme claramente não sabe trabalhar com isso. Isso exemplifica bem o que é Robocop 2. São ótimas ideias que não souberam ser bem desenvolvidas como no primeiro filme, e no final a sequência acaba sendo mais frustrante do que necessariamente ruim. Com muito potencial desperdiçado, ele não teve chances de se igualar à obra de 87. It's the thought that counts. Alguns acreditam que o roteiro de Miller teria salvado o filme, mas não exatamente. O roteiro tem ótimas ideias, como o resultado final, mas muitas também são desperdiçadas ou mal aproveitadas. Uma dessas boas ideias é a presença da unidade de reabilitação da OCP e um foco muito maior na vilania da corporação e da sua política. E além disso, a história acaba com a OCP falindo, o que é bem mais satisfatório do que o filme, que acaba com o CEO escapando ileso. E enquanto o Robocop 2 também está presente, o seu design é bem menos inspirado e interessante que o do filme, apostando em um visual bem mais biomecânico, sem o estilo industrial que faz referência ao histórico de Detroit. Apesar disso ser culpa mais da arte do quadrinho que adaptou o roteiro do que do roteiro em si. Lewis praticamente não tem contato com o Robocop nessa versão e é deixada de lado da trama principal, aparecendo apenas em cenas em que a sua roupa obrigatoriamente rasga ou pega fogo enquanto ela luta com os capangas da OCP. E mesmo que ela ajude a derrubar o Robocop 2 no final, Miller demonstrou não entender bem por que a relação de Murphy e Lewis é tão interessante no filme original, com a história acabando com um beijo entre os dois, algo que chegou a ser considerado no primeiro filme, mas que foi descartado por ser muito clichê. E o conflito sobre a humanidade de Murphy também não tem o mesmo peso do que no filme original, com o encontro com a sua família durando apenas uma cena e não tendo um impacto maior em toda a trama. Na balança entre as ideias que funcionam e as que não funcionam, o filme acabou se tornando mais interessante do que o tal roteiro perdido. Então quer dizer que Robocop 2 não tinha nenhuma chance de dar certo? Bom, tem a possibilidade de que um filme melhor realmente exista, mas não no roteiro perdido de Frank Miller, e sim em uma outra versão que não foi utilizada. Pesquisando sobre a pré-produção do filme, eu encontrei alguns detalhes interessantes sobre a quarta e a terceira versão do roteiro que possivelmente teriam ajudado o resultado final. Essas versões possuem detalhes que ajudam a amarrar peças soltas da trama principal e também tem um desenvolvimento mais satisfatório de algumas das ideias que foram colocadas no filme. Na quarta versão do roteiro, já com bastante retrabalho do Alan Green, o culto de Ken seria muito melhor explorado. Nessa versão, Ken tem raiva de Murphy, não só porque ele é um policial, mas pelo fato de que ele vê em Murphy um falso profeta, que também ressuscitou dos mortos e que a sua imortalidade é uma afronta a Deus. Um comentário interessante sobre os temas religiosos que Paul Verhoeven colocou propositalmente no primeiro filme. Ken tem inveja do Robocop porque ele é essa figura acima de um ser humano. É por isso que ele aceita se tornar Robocop 2. Roboken também é capaz de falar nessa versão do roteiro e deixa claro que acredita ser a verdadeira figura divina da história e que voltou à vida e agora é imortal. A humanidade de Murphy também tem um papel muito importante, com o encontro com a sua mulher acontecendo depois que ele é reconstruído e reprogramado pela OCP. Durante esse encontro, ele é sobrecarregado pelas diretrizes novas que fazem ele concordar com o advogado da OCP e negar a sua humanidade para a ex-esposa. Dra. Fax seria muito mais insistente em diminuir a condição do Robocop, usando as gravações da sua morte como forma de tortura antes dele aceitar ser reprogramado. O filme teria uma ênfase na OCP tentando destruir o que torna Murphy humano. Há uma sequência em que ele tem sonhos com a sua morte enquanto tenta lidar com o fato de estar vivo e qual é a sua verdadeira identidade. Há também uma cena em que as limitações do seu novo corpo evidentemente afetam ele. Ambas essas cenas foram gravadas, mas não foram para o corte final. E existem algumas cenas que explicam alguns furos no roteiro final, como por exemplo, Murphy investigando a OCP e descobrindo que Ken é o cérebro usado no Robocop 2. Essa versão do roteiro possui até uma conclusão para a história de Katsu. E você se esqueceu quem é Katsu. Tudo bem, o filme também esqueceu. Katsu é um dos principais capangas de Ken que simplesmente some no meio do filme. Ele teria muito mais diálogos de acordo com a quarta versão do roteiro e teria uma luta usando facas contra Lewis. Lewis também teria um papel muito mais importante em todo o arco sobre Murphy se sentir menos do que humano, o que daria muito mais contexto para a fala que finaliza o filme. Patience, Lois. We're only human.
Todas essas ideias foram cortadas porque Orion queria um filme com muito mais ação e que fosse muito mais acelerado do que o original, cortando partes importantes sobre o tema da humanidade por trás do Robocop. E uma sequência que traria muito mais ação acabou sendo cortada por falta de orçamento. O quarto roteiro tem um momento que seria muito mais insano que a luta final entre os dois ciborgues. A OCP tentaria conter as duas unidades de prevenção ao crime que estão brigando, enviando 2 ED-209 para controlar a situação. E teríamos uma luta entre os dois Robocops contra os 2 ED-209, com o Roboken conseguindo vencer os dois robôs. Teria esse roteiro salvado o Robocop 2? É difícil dizer sem conseguir ver o resultado final. E essas versões do roteiro também nos mostram que por trás desse filme que foi decepcionante, tem uma equipe apaixonada por tentar contar uma história e criar uma obra tão grandiosa quanto foi o filme de 87, e que infelizmente foi atrapalhada por limitações da época e principalmente pela produtora. No fim das contas, Robocop 2 ainda é um filme muito divertido, com momentos incríveis. O ato final ainda é muito interessante e a luta entre os dois robôs é surpreendente, principalmente para quem é fã dessa parte robótica da ficção científica. Mas mesmo com seus pontos positivos e a possibilidade de uma história melhor escondida em um roteiro descartado, Robocop 2 ainda é um filme fraco e que tem muitos furos para ser considerado uma obra realmente sólida. Mas pelo menos ele não é igual ao Robocop 3, que é uma verdadeira... Bad language makes for bad feelings. Muito obrigado por ter acompanhado essa pequena retrospectiva sobre Robocop 2, eu espero que você tenha gostado e não deixe de curtir e se inscrever no Central Pandora para continuar recebendo o entretenimento de todas as galáxias. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo.